Olá, pessoal! No vídeo de hoje, como eu falei da última vez, a gente vai estudar mais um teorema da representação de Riesz. Nesse caso, esse teorema é chamado também de teorema de Riesz e Frechet, certo? Então, assim como os outros teoremas da representação de Riesz, ele vai dizer a gente qual é a cara, em geral, dos funcionais lineares, certo? Contínuos em um espaço, tá bom? Então, ele vai dar uma representação característica desses funcionais. No caso, pelos funcionais no dual de um espaço de Hilbert. Então vamos para o enunciado. Então, seja H um espaço de Hilbert, beleza? Um espaço de Hilbert. Então, se φ é um funcional linear contínuo em H, então existe um único f. Então, um único f em H, tal que φ calculado em U é igual ao produto interno de f com U para todo U em H, certo? Então essa é a representação característica dos funcionais lineares no dual de um espaço de Hilbert. Eles são produto interno, certo? Com um elemento fixo desse espaço. Além disso, tá? Assim como acontecia nos outros teoremas de representação de Riesz que a gente estudou, a gente também tem uma igualdade entre as normas, né? A norma de f em H é igual à norma de φ, certo? Norma de φ no dual de H. Beleza? Então, existe mais de uma demonstração para esse resultado. A gente vai ver agora uma demonstração que vai usar o teorema da projeção, que a gente demonstrou na última aula. Existe outra forma mais conhecida de se demonstrar esse resultado, mas essa forma usa o fato de um espaço de Hilbert ser sempre reflexivo. Beleza? Da forma que a gente vai fazer, a gente vai mostrar a reflexividade de um espaço de Hilbert como consequência do teorema da representação de Riesz. A gente vai ver isso hoje ainda. Tá? Na nossa próxima aula, a gente vai iniciar mostrando que espaços de Hilbert são reflexivos de uma outra forma, e aí vamos demonstrar, tá? Usando a reflexividade, aí a gente demonstra o teorema da representação de Riesz de uma outra forma. E vocês vão ver que essa outra forma que a gente vai usar, ela é muito parecida com a forma que a gente usou para demonstrar o teorema da representação de Riesz nos espaços LP para P maior que 1. Beleza? Então vamos lá, vamos iniciar aqui com a demonstração que usa o teorema da projeção. Certo? Então vai ter duas partes, né? Tem a parte da existência e a parte da unicidade. Vamos começar com a parte da existência, que é a parte mais difícil aqui. Beleza? Então vê, se φ for o funcional nulo, então é fácil resolver, né? Só escolher f como sendo zero, né? E aí a gente já provou a existência. Tá? Então, se φ for zero, escolha f igual a zero, e aí resolveu. Então, a gente vai supor, tá? Sem perda de generalidades, a gente vai supor que φ é diferente de zero. A gente vai supor que φ é diferente de zero, certo? Então, pronto. Onde é que entra o teorema da projeção aqui? Bem, se o H é... Bem, vamos fazer o seguinte. Seja M o núcleo de φ, certo? M é o núcleo de φ, de modo que M é um subespaço fechado, beleza? De H. Logo, M é subespaço, certo? Fechado de H. Como é subespaço, ele é também um conjunto convexo, né? Então a gente pode usar a
o operador projeção ortogonal que a gente definiu no final da última aula com relação a esse subespaço, certo? Bem, se M for o espaço inteiro, isso quer dizer que φ é nulo, certo? A gente está supondo que φ é diferente de zero. Então, eu posso supor que M não é H, certo? Então, temos M diferente de H, né? Porque se todo elemento de H estivesse em M, todo mundo seria zerado por φ, ou seja, isso só acontece se φ for o funcional nulo, certo? Então, temos M diferente de H, escolha, então, algum elemento, vamos chamar de G0, certo? Que não esteja em M e seja, certo? G1, tá? A projeção ortogonal de G0 em M, certo? Ou seja, PM de G0, como a gente definiu na última aula. Agora defina o seguinte, certo? Defina G como sendo G1, certo? Menos G0 sobre norma de G1 menos G0. Primeira coisa a comentar aqui é que essa norma é diferente de zero. Por quê? Porque G1 está em M, né? A projeção sobre M sempre pertence a M, e G0 não está em M. Então, G1 e G0 são diferentes. Então, eu posso dividir aqui por essa norma sem nenhum problema, certo? Dessa forma, o G, ele está, ele vai ter sua norma igual a 1, certo? Então, logo, norma de G é 1, tá? E se V pertence a M, então, o que é que eu posso afirmar sobre G produto interno com M? G produto interno com M vai ser a mesma coisa que 1 sobre norma de G1 menos G0, certo? 1 sobre norma de G1 menos G0, que multiplica G1 menos G0, certo? Produto interno é, com V. Pela caracterização que a gente viu no fim da última aula, certo? Então, como G1 é justamente a projeção de G0 em M, isso aqui sempre dá zero, certo? Isso aqui sempre dá zero. Tá? Então, a gente tem isso para todo V em M. Além disso, observa ainda que G, certo, não pertence a M. Porque se G pertencesse a M, eu poderia substituir aqui o V pelo próprio G. Então, ficaria produto interno de G com G. Isso daria zero também, tá certo? Mas produto interno de G com G, a norma de G é elevado a 2. Então, a norma de G seria zero, mas é 1, tá? Então, note que G não pertence a M. Portanto, o que é que isso significa? Bem, M é o núcleo de φ, né? Portanto, φ de G é diferente de zero. Tá. Beleza. Vamos agora definir quem vai ser o F da gente. Pronto. Então, certo, seja U em H. Certo? Então, repara o seguinte, ó. Se lambda for um número real, vamos calcular o seguinte. Então, vamos defina W como sendo G menos lambda U, certo? Onde, aliás, vamos colocar W não, né? Vamos colocar desse jeito, tá? G menos lambda U, onde lambda é φ de U sobre φ de G, certo? Posso fazer isso, posso dividir por φ de G, por quê? Porque φ de G não é zero. Sendo que se eu defino assim, quem é que é φ de W? Φ de W vai ser justamente o quê? Φ de G menos lambda φ de U.
Aliás, eu escrevi aqui, eu inverti a ordem, foi mal. Eu quero que fique U menos lambda G. Agora sim, então se eu calcular φ de W, eu vou ter φ de U menos lambda φ de G. Lambda é φ de U sobre φ de G, tá? Então vai ficar φ de G sobre φ de G, vai cancelar, vai restar só φ de U menos φ de U, ou seja, φ de W é igual a zero. Ou seja, W pertence a M, é o núcleo de φ, certo? Como W pertence ao núcleo de φ pertence a M, eu posso substituir aqui, ó, tá? Eu posso substituir ele aqui e isso vai dar zero. Então, daí, produto interno de G com W, ou seja, de G com U menos lambda G, isso dá zero, certo? Lembra que U está fixado. Só que o que é isso aqui, né? Isso aqui vai ser G de U, G aplicado a U, certo? E aí eu vou ter menos lambda, certo? Menos lambda, G com G, igual a zero. Vamos organizar isso, tá? Então, daqui, vamos passar para aqui para cima, vamos fazer agora de outra cor para não confundir. A gente ficou com o seguinte, ó. Então, a gente tem G de U, certo? Desculpa, G, produto interno com U, é a mesma coisa que lambda, que é φ de U, certo? Sobre φ de G, certo? Vezes produto interno de G com G, que é norma de G elevado a 2, ou seja, é 1, né? Então, norma de G elevado a 2, mas isso aqui vale 1. Então, joga esse φ de G lá para o outro lado, e a gente vai ter, ó, φ de U é igual a o quê? Joguei para lá, isso aqui é a mesma coisa que φ de G vezes G, produto interno com U. Opa, a gente já está no formato que a gente quer, então, tá? Quem é que seria o nosso F? Nosso F seria esse vetor aqui, ó, φ de G vezes G, beleza? Então, seja F igual a φ de G vezes G. Daqui, eu já tenho a parte da escrita, né? Da representação. Eu já sei que φ de U é produto interno de F com U para todo U em H. Falta mostrar que as normas são iguais, certo? Então, quem é que é a norma de φ? Como? Certo? A norma de φ, ela é, ó, aqui eu vou ter módulo de φ de G, certo? Vezes a norma de G, mas a norma de G é 1, certo? Lembra que G tem norma 1, né? Novamente. Então, isso aqui é menor ou igual que a norma de φ. Por quê? Quem é a norma de φ? É o supremo, né, de módulo de φ de G, onde G tem norma menor ou igual a 1. Então, isso aqui é menor ou igual que a norma de φ. Então, primeira parte, certo? Beleza. Além disso, usando a representação aqui, certo? Módulo de φ de U é menor ou igual a quem? Ó, a módulo menor, desculpa, é igual, né? Primeiramente ainda, é igual a módulo de produto interno de F com U, certo? Sendo que aqui eu uso a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Isso aqui vai ficar menor ou igual a norma de F, norma de U, certo? Para todo U em H, beleza? Então, isso mostra, em especial, que o quê? A norma de φ, tá? Ela é menor ou igual que a norma de F. Norma de φ é menor ou igual que a norma de F, e isso completa a parte da existência. Falta a unicidade, mas a unicidade aqui é bem mais fácil. Bem mais fácil. Por isso que eu deixei para o final. Beleza? Por isso que eu deixei para o fim. Então, por que que a unicidade ela é verdadeira? Então, suponha, certo, que eu tenha dois elementos, F1 e F2 em H, tais que, certo, φ
de U seja igual a produto interno de F1 com U e também seja igual ao produto interno de F2 com U, certo? Para todo U em H. E também que as normas são iguais, mas a gente só vai precisar disso daqui. Daí, certo? Passando, por exemplo, esse aqui, ó, para o lado de cá, a gente fica com F2 menos F1, produto interno com U, igual a zero para todo U em H. Opa, escolha então U igual a F2 menos F1. Então a gente vai ter produto interno de F2 menos F1 com ele mesmo, que é a norma dele elevado a 2 igual a zero. Ou seja, F2 menos F1 é zero. Então, F1 é igual a F2. E aí a unicidade tá demonstrada e aí o resultado também está demonstrado, tá? Maravilha. Então a gente já tem o teorema da representação de Riesz como consequência, ó, do teorema da projeção, que ele entrou aqui na forma, certo, daquele resultado que a gente viu no final da última aula, tá bom? Beleza. Quando a gente está fazendo a projeção sobre um, sobre um subespaço. Beleza, né, pessoal? Então agora vamos ver algumas consequências. Então, a primeira observação aqui é a seguinte: ó. Se F está em H, então se a gente define φF de U, certo, como sendo F produto interno com U, certo, onde U pertence a H, então, né, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz mais uma vez, a gente vê que φF ele é um funcional linear contínuo, tá? Então ele está em H estrela, beleza? Portanto, a gente tem uma aplicação que vai de H em H estrela, que é dada justamente o que leva a F nesse funcional aqui, certo? φF. Logo, temos uma aplicação T de H em H estrela, que leva F nesse funcional φF. E o que é que o teorema da representação de Riesz fala sobre essa transformação? Ele fala que qualquer funcional que eu pegue aqui, ele tem esse formato. Então, ele é φ de f para algum f. Ou seja, T é sobrejetiva. Além disso, né, mostra também que a norma do φ de f, certo? A norma do funcional que a gente escolher, ela é igual à norma do elemento que a gente iniciou, tá bom? Ou seja, a norma de T de f é igual à norma de f. Quer dizer que T é um isomorfismo, né? Porque ele é sobreojetivo e é injetivo e é isométrico, certo? Então, que é um isomorfismo isométrico pelo teorema anterior. Então, lembra que a gente viu esses isomorfismos isométricos também nos teoremas da representação de Riesz nos espaços LP, né? E isso permitia que a gente identificasse o dual dos espaços LP com algum outro espaço P, né? Por exemplo, se P fosse maior que 1, a gente identificava o dual de LP com LQ, né? De modo que 1 sobre P mais 1 sobre Q fosse 1. E o dual de L1 era identificado com o L infinito. Então aqui, o que é que a gente tem? O dual de H é isometricamente isomorfo a H. Portanto, a gente costuma identificar o dual de um espaço de Hilbert com o próprio espaço de Hilbert. Com ele, certo? Próprio. Então, a gente costuma fazer essa identificação aqui, de modo que o dual de um espaço de Hilbert seria ele mesmo. Tá? Então, o bidual de um espaço de Hilbert também seria ele mesmo. Então, é natural esperar que um espaço de Hilbert seja reflexivo, certo? Vamos demonstrar isso daqui a pouco. A primeira coisa que a gente vai fazer agora vai ser a seguinte, ó, certo? Primeira
aplicação da gente vai ser mostrar o seguinte, que se H é um espaço de Hilbert, o seu dual também é um espaço de Hilbert. Tá, bora lá então. Primeiro corolário aqui se H é um espaço de Hilbert, então seu dual também é. Então H estrela também é. Como que eu demonstro isso? Bem, eu já sei que, por ser um espaço dual, H estrela é um espaço de Banach, certo? Então, a única coisa que eu tenho que fazer é mostrar que a norma de H estrela ela é induzida por algum produto interno, certo? Então, eu tenho que fazer isso só. Se eu fizer isso, automaticamente H estrela vai ser um espaço de Hilbert. Beleza. O fato de H ser Hilbert vai entrar aí para a gente poder usar o teorema da representação de Riesz. Tá bom, então, sejam, eu vou ter que definir, né, quem é um produto interno em H estrela. Então, sejam φ1 e φ2 em H estrela, certo? Pelo teorema da representação de Riesz, existem F1 e F2 em H, certo? Tais que, vamos lá, φ de U desculpa, φ1 de U é igual ao produto interno de F1 com U para todo U em H. φ2 de U é igual ao produto interno de F2 com U para todo U em H, certo? E as normas também são iguais. Então, a norma de F1 é igual à norma de φ1, certo? E a norma de F2 é igual à norma de φ2, certo? Com isso, vamos definir o seguinte. Defina esse produto interno aqui, ó, de φ1 com φ2, certo? Vou denotar assim para indicar que é um produto interno no espaço dual, como sendo justamente o produto interno entre F1 e F2, certo? Então, por conta disso aqui ser um produto interno, certo? A gente consegue demonstrar que isso aqui também vai ser um produto interno, mas não basta isso, né? A gente precisa que a norma de H estrela seja induzida por esse produto interno, certo? Então, isso aqui um produto interno em H estrela, beleza? Deixa como exercício demonstrar isso aqui. Falta ver só que ele induz a norma. Então, se eu fizer, tá, por exemplo, certo? φ1 aí. Então, como se eu fizer φ1 produto interno com ele mesmo, por definição, certo? Por definição desse produto interno que a gente fez, isso aqui vai dar F1 produto interno com F1. Mas isso aqui é igual à norma de F1 elevado a 2, tá? Porque a norma de H é induzida por esse produto interno aqui, certo? Mas como a gente tem isso, ó, isso aqui também é igual à norma de φ1 elevado a 2. Portanto, a norma de H estrela é induzida por esse produto interno, certo? Isso aí vale para todo φ1 em H estrela. Isso completa a demonstração. Por quê? Mais uma vez, a gente já mostrou aqui ó, que a norma de H estrela é induzida por um produto interno nesse caso, e a gente já sabe que a norma de H estrela é uma norma que faz com que H estrela seja um espaço de Banach. Por quê? Porque ele é um espaço dual. Qualquer espaço dual é um espaço de Banach. A gente não demonstrou isso nenhuma vez. Até agora está sempre utilizando isso. Se você não demonstrou isso ainda, eu aconselho que você faça isso, tá? Que é um ótimo exercício. Beleza? Maravilha. E agora vamos demonstrar, né, que todo espaço de Hilbert é reflexivo. Então, segundo corolário aqui, tá, vai ser o seguinte. Se H é um espaço de Hilbert,
Então, H é reflexivo. Bem, a ideia vai ser a gente usar algumas vezes o teorema da representação de Riesz mais uma vez, tá? Beleza. Vamos lá. Então, seja certo, digamos, xi, tá? No bidual de H. Como a gente acabou de ver que H estrela também é um espaço de Hilbert, eu posso usar o teorema da representação de Riesz para H estrela. Então, existe, certo, um φ em H estrela, beleza? Tal que xi de, vamos colocar aqui, psi, é igual a produto interno de φ com psi, certo? Para todo psi em H estrela. Beleza. Agora, eu também posso, ó, usar o teorema da representação de Riesz para H para o dual de H, né? Então, para esse cara aqui, ó, eu posso achar alguém em H, certo? Que vai me dar a representação de Riesz para esse φ aqui. Então, de novo, mais uma aplicação do teorema da representação de Riesz vai me dar o quê? Que existe, certo? Um F em H, tal que, φ de U é igual a produto interno de F com U, certo? Para todo U em H. Beleza. Então, da mesma maneira, se eu pego um elemento psi em H estrela, eu uso mais uma vez o teorema da representação de Riesz. Então, existe G em H, certo? Tal que é, psi de U, de novo, é igual a G, produto interno com U, tá? Para todo U em H. Beleza. Então, pelo que a gente sabe até aqui, a gente tem ó, que o produto interno entre φ e psi, aqui, certo? Ele seria o quê? Tá? Esse produto interno aqui é o produto interno de H estrela que a gente definiu, tá? Que é esse daqui. Então, o produto interno entre φ e psi em H estrela, ele é justamente definido como o produto interno entre os seus elementos que aparecem pelo teorema da representação de Riesz, como a gente definiu aqui. Então, o elemento associado ao φ foi o F, tá? Enquanto o elemento associado ao psi foi o G, certo? Então, isso aqui é justamente quem? Isso aqui xi, certo? Aplicado a psi. Então, o que é que eu tenho que mostrar? Né? Eu tenho que mostrar que isso aqui é J de alguém aplicado a, a, ao psi, beleza? Mas, veja, repara também que F aplicado a G, ele é o quê? F aplicado a G, ele é o φ de G, certo? Por exemplo. E ele também é o quê? É o psi aplicado a F. Então, isso aqui é psi aplicado a F. Agora, usando a aplicação J, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que J de F aplicado ao psi. Como o psi foi arbitrário, a gente está vendo então o quê? Que psi é J de F. Ou seja, J é sobrejetiva, concluindo que H é reflexivo. Beleza, pessoal? Então, isso finaliza essa demonstração.
Esse é importantíssimo, né? Esse é um importantíssimo corolário do teorema da representação de Riesz, tá bom? Na próxima aula a gente vai iniciar fazendo o inverso do que a gente fez hoje. A gente vai iniciar mostrando que todo espaço de Hilbert é reflexivo. Como? Da mesma forma que a gente fez para os espaços LP, tá? Para P maior do que 2, maior ou igual a 2. Então a gente vai usar o fato de que todo espaço uniformemente convexo é reflexivo. E o que é que a gente vai usar para fazer isso? Vai ser justamente a lei do paralelogramo que a gente mostrou na última aula. E aí, a partir disso, a gente vai provar o teorema da representação de Riesz, certo? Usando o fato de que todo espaço de Hilbert é reflexivo. Depois, a gente vai ver outra aplicação, certo? Do teorema da representação de Riesz, que é o teorema de Stampacchia, tá? Que vai ser uma espécie de teorema da projeção para formas bilineares. E aí, uma aplicação do teorema de Stampacchia, que é o teorema de Lax-Milgram, que é uma espécie de teorema da representação de Riesz, certo? Para formas bilineares. Isso aí vai ser a nossa próxima aula. E aí, na última aula, que a gente vai falar sobre esse tópico, certo? Espaços de Hilbert, a gente vai dar aplicações do teorema de Dirac-Milgram, certo? Do teorema de Dirac-Milgram. E aí a gente vai falar sobre uma a aplicação que está dentro do contexto mesmo de análise funcional. A gente vai dar um spoiler, né, de cenas dos próximos capítulos. A gente vai falar um pouquinho sobre operadores compactos bem rapidamente para dar essa aplicação. E aí depois a gente vai ver outras aplicações no contexto de equações diferenciais parciais, certo? Então é isso por hoje. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.